Uma semana depois de meus filhos e eu nos mudarmos para a nova casa, o silêncio ganhou uma linguagem própria. Não era silêncio de descanso, mas de vigília. As casas vizinhas ainda tinham o ruído ocasional de uma televisão, de passos no corredor, de uma porta que range ao vento. Aqui, tudo parecia respirado pela casa em si, como se as paredes tivessem ouvidos e uma memória antiga gravada no verniz das portas. À noite, quando o relógio marcava a hora em que as janelas parecem respirar com mais força, o vento invertia o som das coisas. O ranger da madeira parecia quase um suspiro, e o piso de madeira que eu havia escolhido por ser acolhedor denunciava cada um dos meus passos como se eu fosse uma intrusa na própria casa. Os meus filhos diziam que era apenas a casa se ajeitando, que mudanças demoram a encaixar-se, que nada aqui era definitivo. Eu fingia acreditar, por eles, por mim, mas no silêncio entre uma respiração e outra, eu reconhecia um tipo de expectativa que não era nossa. Foi numa noite em que a casa nos cerrou seus olhos de madeira que o telefone da cozinha tocou. Era uma linha que eu não reconhecia, com o gancho antigo ainda grudado na ponta, aquele som áspero que pareceu sucumbir sob o peso de uma conversa que não devia ter lugar naquele espaço recém-inaugurado da nossa vida. Eu atendi sem pensar, empurrando para longe a lembrança cada vez mais insistente de caixas empilhadas e brinquedos ainda embalados. Do outro lado, uma voz de outono, grave como madeira seca, disse apenas: "Esqueci de desconectar a câmera da sala. Vi o que seu filho e sua nora fizeram quando a senhora foi à igreja. Não conte a ninguém. Venha sozinha." A voz não era de um homem que se convence da crueldade de suas próprias palavras. Era a voz de alguém que sabe onde apertar, que sabe até onde pode ir sem piscar. Havia uma insistência, uma contagem silenciosa que parecia gravada entre cada sílaba, como se cada pausa carregasse o peso de uma ordem antiga que não admite recuo. Eu repeti a frase na cabeça várias vezes, como se fosse uma definição que precisava decifrar para entender o que de fato estava em jogo. Não era apenas a exigência de que eu fosse sozinha à casa, mas a sugestão de que o que quer que tivesse sido visto ou feito ali não dizia respeito ao que eu já sabia ou ao que meus olhos tinham registrado. Dizia respeito a uma verdade silenciosa que se escondia no brilho da tela da câmera, no reflexo do vidro da sala, na própria forma como as vozes ecoam pelos cômodos. Ao desligar, fiquei olhando pela janela da cozinha, para a sombra da árvore que contornava o quintal, onde a lua lançava um anel de prata ao redor do tronco. Pude sentir, não o frio, mas a antecipação de algo que chegaria sem avisar. Meus filhos dormiam em seus quartos, cada um com o cobertor puxado até o queixo, como se o corpo inteiro ainda fosse uma defesa contra o mundo. A casa, pela primeira vez desde que chegamos, parecia menos acolhedora do que vigilante, como se cada objeto tivesse se transformado em um olho que não piscaria para me vigiar. A mensagem do dono anterior falava de uma linha entre o que é público e o que é privado, entre a curiosidade que se vê e a curiosidade que se sabe ter consequências. Eu, que sempre acreditei que mudar é, acima de tudo, abrir espaço para o novo, comecei a sentir que, neste lugar, abrir espaço para o novo poderia significar fechar uma porta de uma vez por todas para o passado que eu não conseguia apagar. O que meu filho e minha nora teriam feito para que alguém que já não fazia parte de nossas vidas, fosse capaz de observar, registrar e usar contra nós tudo o que fosse visto ou ouvido. O telefone não tocou novamente naquela noite. Em seu lugar, um silêncio que parecia ter algo a dizer. As caixas ainda não estavam totalmente desempacotadas. Cada coisa que tirava da pilha trazia à tona um cheiro antigo de casa de família, um conforto que se mistura com uma inquietação igualmente antiga. A casa, que até então havia sido para nós um refúgio, parecia transformar-se lentamente em uma lente pela qual eu via o passado, não como ele foi, mas como ele ainda poderia surgir, no corredor, na sala, na porta entreaberta do quarto. Pensei no que o antigo dono poderia ter visto. Não apenas o que meus filhos teriam feito ou deixado de fazer, mas o que qualquer pessoa que olhasse de perto poderia ler nos gestos simples do dia a dia. O modo como desligamos a tomada, o ângulo em que a luz bate nos móveis, o ruído que acompanha o momento em que fechamos a porta da geladeira.
Eu me peguei imaginando que se alguém apenas observasse o comportamento de uma casa e das pessoas que nela habitam por uma semana, seria possível inferir, a partir de pequenos detalhes, quem somos e o que escondemos. E, no entanto, apesar do peso do pedido de ir sozinha, uma parte de mim se recusava a considerar a ideia de que aquele chamado fosse uma ameaça direta contra meus filhos. Eles estavam ali, em seus quartos, rindo de algo que não precisava de som para existir, enquanto eu, de fora, tratava de decifrar uma mensagem que parecia ter sido escrita para me desafiar a escolher entre proteger meus filhos e obedecer uma ordem que, de todas as formas, parecia mais pesada do que qualquer cargo de responsabilidade que a vida nos difunde. A frase que o dono anterior proferiu não era apenas um alerta, era uma linha que, se cruzada, poderia romper o que eu chamava de casa, transformando-a de abrigo em palco de algo que eu não sabia nomear, mas que já começava a ocupar cada canto. Ao me deitar, ainda com o ouvido apurado para qualquer sinal de algo que se movia além dos meus sonhos, percebi uma coisa que, de tão óbvia, passou a me assombrar. A casa não precisava de banhos de luz para que o medo nela crescesse. O medo já estava lá, encaixado como um dos trilhos invisíveis que sustentam a madeira sob nossos pés. O pedido para vir sozinha não era apenas sobre recebimento de uma mensagem. Era a porta que, ao ser aberta, revelaria que o tempo da nossa nova vida não era inteiro. Havia uma outra linha de tempo, antiga, onde o sossego não era paz, mas apenas uma pausa entre olhos que observam. Foi então que, com a cabeça ainda cheia de vozes que não eram minhas, decidi que ignorar não era opção. Não pela minha culpa, nem pela curiosidade de entender o que havia visto ou ouvido, mas por aquela chama de proteção que os pais carregam sem maldade, a certeza de que, se algo tivesse sido feito pela família que ficou para trás, não era apenas uma ferida que poderia ser curada com o silêncio, e sim uma vela acesa no corredor da casa, esperando alguém acampar ali, ver o que acontece na escuridão entre a sala e a cozinha. Dessa forma, preparei-me para a noite seguinte com uma tensão calma no peito. Não planejava confrontar o antigo dono, não ainda. Pensei em levar meus filhos para perto, em manter a casa como está, mas ao mesmo tempo em não deixar que a sensação de sermos observados dominasse o nosso modo de viver. O que eu pretendia, mais do que qualquer coisa, era entender como aquela câmera, aquela observação roubada, poderia influenciar não apenas a nossa vida presente, mas a nossa história futura, a forma como contaremos aos outros sobre a casa nova, sobre a paz que juramos ter encontrado. Enquanto a cidade adormecia do lado de fora, uma parte de mim começou a treinar o ouvido para a menor variação de ruído. O clique de uma dobradinha de armário, o estalo de uma lâmpada queimada, o murmúrio do vento que arrastava uma cortina pela fresta da madeira. Eu repetia para mim mesma uma ideia simples, ainda que sombria. Se houver perigo, é lá que ele começa, nos detalhes que parecem inofensivos e não no rugido de uma ameaça declarada. E por mais que a voz do antigo dono tenha sido clara e cortante, minha decisão, se é que se pode chamar de decisão, seria ouvir o que minha casa quisesse me dizer, antes de qualquer outra coisa. O que viria a seguir, eu não sabia. Só tinha a firme convicção de que não iria ignorar o sussurro que viria das frestas da casa, nem permitir que a curiosidade de meus filhos transformasse, por si, o medo em coisa real demais para suportarmos. Eu não poderia prometer que não haveria consequências, nem que a noite seguinte traria respostas fáceis. Apenas prometi que estaria lá, de olhos abertos, escutando o que o silêncio tivesse a me revelar, para que, quando vier, pudesse escolher o que fazer com o que eu descobrisse. E assim, naquela primeira noite de silêncio que antecede a tempestade, eu me abracei aos meus filhos como quem segura a última vela de um farol, esperando que o mar não os leve para longe. A casa, com seus olhos que não piscam, pareceu aprovar essa decisão com o lento bater do coração das paredes. E eu, que sempre achei que morar em uma casa nova significava apenas reconstruir o que foi contado pelos móveis, entendi que, aqui, a reconstrução não é de objetos, mas de limites, o que é permitido ver, o que não deve ser visto
E quem tem direito de tocar no coração de uma casa que ainda não pertenceu verdadeiramente a ninguém? Quando o sono finalmente veio, foi cheio de imagens rápidas, sombras que se alongavam nos cantos, a silhueta de um corredor que não era o meu, o brilho de uma tela que não devia existir mais. No mundo dos sonhos, a câmera ainda falava comigo, só que em voz baixa, uma voz que não era da casa nem das pessoas que ali moram, mas algo antigo que ainda aprendia a falar na língua dos objetos. E ao acordar, a certeza permaneceu. Aquilo não terminaria ali e a próxima noite poderia trazer respostas ou novas perguntas que eu não estaria pronta para responder. Foi esse o estado da coisa quando tudo começou de verdade, com um telefonema curto, com uma frase que pesava menos que uma pena e com uma decisão que poderia mudar para sempre o curso da nossa vida naquela nova casa. Não era apenas uma visita solitária que me esperava na sala, estivéssemos eu e meus filhos presentes ou não. Era o começo de um segredo que poderia transformar a casa em um espelho, refletindo não apenas quem somos, mas o que deixamos para trás em cada lugar que chamamos de lar. Na manhã seguinte, o silêncio da casa parecia ter uma cadência própria, como se a madeira ainda guardasse o som daquela conversa que não terminaria naquele instante. Eu andava entre caixas já desfeitas e móveis que ainda respingavam o cheiro de tinta fresca, tentando não ouvir o sussurro que parecia emudecer cada vez que eu passava pela sala. O telefone não tocou de novo, mas a lembrança da voz, grave e seca, voltava como um zumbido baixo que insistia em atravessar as paredes e se firmava nos cantos da cozinha, onde o tampo de granito recebia a minha mão como se fosse uma antiga testemunha. Concluí, com a mesma insistência que me manteve de pé na noite anterior, que não era apenas uma curiosidade curiosa, era um teste. O antigo dono não tinha interesse em fazer perguntas, queria entender até onde eu iria para protegê-los, para proteger a casa de um passado que não aceitava ser esquecido. E, ao mesmo tempo, a ideia de encontrá-lo sozinha, sem a possibilidade de que meus filhos ou qualquer outra voz pudesse me acompanhar, pesava como uma decisão que poderia se tornar uma ferida aberta caso eu tropeçasse no que ele esperava me revelar. Passei o dia preparando o que parecia ser uma fuga consciente para uma conversa inevitável. Não era apenas sobre a câmera que guardava a vida que nos parecia alheia. Era sobre o que aquele objeto colocado no centro da casa poderia significar se os olhos dele, os olhos de alguém que não se contentava em apenas observar, permanecessem fixos na minha pele. Reforcei trancas, guardei lembranças dos meus filhos em cada canto da casa para que não parecessem apenas lembranças e, ao mesmo tempo, tentei manter a normalidade. Aquela brincadeira simples de apagar a luz de um cômodo antes de dormir, o som da televisão que às vezes acendia sozinha, o bater de um ventilador que, embora velho, ainda parecia manter a casa em ritmo de respiração. Às sombras do final da tarde, o mundo lá fora parecia inócuo, mas dentro de mim já ardia a faísca de uma cidade invisível que só se apresenta quando as luzes se apagam. Sabia que, se aceitasse o convite para encontrá-lo, para ouvir o que ele tinha a dizer sem a proteção de meus filhos, eu entraria em território que não estaria mais sob meu controle. Afinal, o que o velho dono desejava não era apenas que eu me apresentasse, era que eu aceitasse, sem respiro, uma verdade que ele vivia como quem segura um segredo com mão de ferro. Decidi que, se fosse acontecer, aconteceria quando a casa adormecesse. Não seria uma fuga, mas uma entrega lenta àquilo que talvez eu não pudesse mais recusar sem perder o que ainda restava de minha própria linha de pensamento. E ainda assim, uma parte de mim se agarrava à esperança de que poderia haver uma saída menos dura, uma forma de entender sem ser forçada a encarar o que, de tão perto, parecia respirar dentro das minhas próprias veias. A noite chegou com o peso de uma cortina de veludo pesada, que não se abre completamente, não importa o quanto você tente puxá-la. Liguei as luzes da casa com economy de energia, deixei a lâmpada da sala acesa apenas o suficiente para que o reflexo da televisão desligada ainda cintilasse na parede, e garanti que meus filhos estivessem bem, com a porta do quarto entreaberta, o cobertor puxado até o queixo, como se a proteção pudesse vir de um gesto simples, um ritual que repetimos toda a noite para não nos perdermos no mundo lá fora. Antes de dormir,
Ouvi novamente o que não havia sido dito no dia anterior. O ruído da casa quando alguém a visitava sem aviso, o ranger das tábuas sob meus pés, o clique martelado de uma dobra de armário quando o vento escolhia uma fresta para atravessar. Em minha mente, o rosto do antigo dono apareceu como uma pintura antiga que, de repente, ganha vida. Não era apenas um homem que queria falar comigo. Parecia alguém que poderia atravessar a verdade pela porta entreaberta da nossa vida, que poderia tocar as coisas que não deveriam ser vistas, sem que nos tornássemos cúmplices de uma revelação que, uma vez revelada, não poderia mais ser contida. Eu transformei o medo em uma espécie de estratégia. Em vez de me perguntar o que ele diria, comecei a me perguntar o que eu diria se alguém, com o peso de uma experiência que não era nossa, pedisse que eu entrasse naquele espaço e ali reconhecesse algo que não cabia mais na história que estávamos escrevendo. Preparei-me para a noite com o corpo em alerta, não para enfrentar uma ameaça direta, mas para ouvir o que as frestas da casa tinham a dizer quando o mundo silenciava. A minha respiração tornou-se o compasso que guiaria meus passos, não a curiosidade descontrolada, mas a tentativa de manter a linha tênue entre proteção e curiosidade que, por acaso, era a única coisa que nos permitia respirar sem ouvir o som de uma casa que talvez soubesse demais sobre nós. O relógio marcava as horas em batimentos lentos, como se a casa respirasse devagar, mantendo o tempo de uma história que não queria terminar. E, no entanto, apesar do meu cuidado, havia uma certeza. O convite não era apenas para uma conversa, mas para um acordo de silêncio que, uma vez aceito, poderia nos prender a um passado que tentávamos abandonar. Não era apenas o que eu temia que descobrissem. Era o que eu temia que, ao aceitarmos, nos tornássemos cúmplices de algo que não compreendíamos, mas que já nos observava com olhos que não piscavam através do vidro da sala e das frestas das janelas. Ao adormecer, o quarto ganhou a forma de um pequeno teatro onde a minha mente encenava a reunião com o antigo dono, cada frase cuidadosamente escolhida para não expulsar a paz que ainda lutávamos para encontrar. E então, como se a casa respirasse por mim, ouvi o meandro do vento atravessando a linha invisível entre o interior e o resto do mundo. A vila adormecia lá fora, mas dentro de mim começava a nascer a certeza de que o que quer que fosse revelado naquela noite não seria apenas uma história para contar aos meus filhos no futuro, mas uma decisão presente que poderia, de algum modo, consertar ou piorar o que já havia se desenvolvido dentro destas paredes. Eu não sabia o que me aguardava quando o silêncio finalmente se curvou diante da minha mão fechada em torno das chaves da casa. Só sabia que, se o antigo dono insistia, eu iria até ele, não por bravura, mas pela necessidade de ter controle sobre o que era nosso por direito, ainda que alguém de fora pudesse estar nos observando, registrando cada passo, cada respiração, cada decisão tomada sob aquele teto. E, acima de tudo, eu sabia que, se já existia uma linha entre o que era público e o que era privado, ela, naquela noite, poderia se transformar na única coisa que nos restara para manter-nos vivos em meio ao segredo que começou a nos cercar desde o instante em que cruzamos a soleira da nova casa. A noite caiu com o peso de uma cortina improvisada, e o mundo lá fora pareceu diminuir até virar apenas uma mancha de luz longe dali. Eu não era mais apenas alguém que se adaptava a uma casa nova. Eu era alguém que carregava, em cada passo, a urgência de entender o que aquele convite silencioso poderia significar para a nossa sobrevivência. A estrada até a casa do antigo dono era estreita, com árvores que pareciam manter o silêncio como se fosse um segredo de família. E cada curva me devolvia o som do meu próprio coração batendo contra o peito, como se a cidade toda tivesse pausado para ouvir o que eu faria. A casa dele ficava na extremidade da vila, onde as lâmpadas pisca-piscavam de modo irregular, como se reflito de sombras antigas que ainda não se haviam apaziguado. Não havia fumaça de vida recente ali, apenas o cheiro de madeira velha, de água parada nos canos, de esquinas que guardavam histórias que ninguém aceitava contar. O portão rangeu quando empurrei, como se estivesse se despedindo de mim de uma forma quase teatral, e a casa, iluminada por uma única lâmpada amarela na varanda, abriu um poço de luz que parecia convidar alguém a descer para o interior de uma lembrança.
O interior do lugar era uma cápsula do tempo que não pedia permissão para existir. O carpete gasto, o cheiro de cinzeiro que nunca foi apagado completamente, a mobília que ressoava com cada respiração da casa, tudo parecia ter sido escolhido, não por gosto, mas por uma necessidade de conservar uma memória que, de tão antiga, já era uma lei tácita entre paredes. O antigo dono me esperava na sala, sentado diante de uma mesa de centro que carregava uma pequena tela acoplada a uma câmera antiga, a qual eu reconheci de imediato como uma espécie de testemunha que não desliga, independentemente de quem entra ou sai. Ele não se levantou quando entrei, apenas ergueu a cabeça, os olhos fixos no brilho frio da tela, onde linhas brancas se moviam com uma cadência que lembrava a respiração de alguém que contempla uma câmera de vigilância que não é para olhos comuns. A sala ali tinha mais silêncio do que som, apenas o ranger suave do assoalho, o zumbido quase inaudível de um ventilador antigo que, por algum milagre, ainda girava, mantendo a casa em ritmo de vida lenta. O antigo dono, com as mãos apoiadas na madeira polida, parecia custodiar algo que não cabia mais no mundo que eu havia escolhido para meus filhos. Você veio sozinha, como disse, ele começou, sem surpresa na voz, apenas a aridez de quem sabe que o mundo inteiro já esperava por esse momento. Não conte a ninguém o que virá a seguir. Aquelas palavras ditas sem alarde atravessaram a sala como uma linha de sal que alguém desenhou no ar para nos obrigar a escolher um dos lados do mapa. Eu o observei, uma vez mais, tentando decifrar o que havia dentro dele que ainda precisava de alguém para ser visto. Não era apenas o que ele tinha a dizer sobre a câmera ou sobre o que meus filhos teriam feito. Era o que ele, por décadas, tinha visto como uma verdade que precisava de alguém que aceitasse segurá-la por suas próprias mãos, sem que outros soubessem. A tela da câmera piscou, e pela primeira vez percebi que aquilo não era apenas um registro do que passou, mas uma ponte para o que ainda poderia vir a ser, se alguém ousasse cruzá-la com olhos limpos, sem a necessidade de proteção que a casa nos ensinava a usar. Há muito tempo, eu aprendi a ler as histórias que os objetos contam, ele continuou, deitando as palmas das mãos sobre o tampo da mesa. Não é apenas o que as câmeras veem, é quem está por trás delas, quem as aciona, quem as observa. O que aconteceu naquela igreja não ficou gravado ali por acaso. Não é apenas uma curiosidade que você pode apagar com uma desculpa de que não viu direito. Quando você fecha o olho, o que fica não é silêncio. É a promessa de que alguém, em algum lugar, sabe exatamente onde cada um de nós está batendo o pé, como se estivéssemos dançando uma coreografia que não escolhemos. Ele saiu de palavras vagas para o que parecia uma abertura de terço, onde cada frase era uma conta que, uma a uma, deviam ser giradas até que a oração final fosse dita. O que a câmera mostrou naquele dia não é tão simples quanto você imagina, disse ele, e o seu tom cortou o ar, como se a própria madeira da sala obedecesse à gravidade de sua voz. Vi o que os seus mostraram quando o mundo ficou para trás, quando a senhora foi à igreja. Não era apenas uma vida que se desfaz, era uma linha que se reformula toda vez que alguém decide não ver o que precisa ser visto. Eu, que tinha vindo com o objetivo de ouvir sem permitir que o medo falasse mais alto, encontrei-me a ouvir outra coisa, a seiva de uma verdade que se entranhava nos meus dentes, que insistia em não ser mastigada. O antigo dono abriu uma gaveta, retirou de dentro um envelope de papel amarelado, quase destilando o cheiro de tinta velha, e me entregou sem pressa. Este é o mapa, disse sem humor, apenas com uma firmeza que parecia ter sido moldada pelo tempo. Não é para você decifrar com pressa, é para quem tiver coragem de olhar sem paralisar o coração. Se eu estiver errado, eu me calo. Se eu estiver certo, você precisa escolher o que fazer com o que está dentro dele. O envelope continha fotografias amareladas, pequenas e cuidadosas, de várias casas da mesma rua, de decorações de Natal que ainda brilhavam nos dias longínquos, de vozes que lembravam quem alguém seria quando ninguém estivesse olhando. Havia, entre as imagens, uma que me atingiu como uma sombra de passado, uma figura que se movia apenas com a suavidade de quem não quer ser visto, mas que por algum motivo deixava um rastro que os olhos de uma câmera ainda podiam capturar. Não era uma pessoa específica,
Era uma presença, uma assinatura de algo que não se pode apagar com silêncio. O antigo dono me olhou, esperando, como se perguntasse se eu, finalmente, iria entender que a própria casa não é apenas um abrigo, mas um arquivo vivo que registra o que fazemos, não só o que pensamos. Você pode escolher levar isto hoje ou optar por não ver, ele disse, aproximando o rosto do meu, até o calor do vidro das lentes quase encostar na minha pele. Se escolher ver, prepare-se para que o que você ver não tenha retorno. Não é apenas sobre a sua família, é sobre o que todas as casas desta vila guardam como segredo antigo, prisioneiro entre as paredes, esperando o momento em que alguém reconheça que o passado não se yoga de volta. Ele se incluiu no futuro sem pedir permissão. A sala pareceu encolher ao meu redor. Os móveis recuaram, o vento bateu com mais força no window frame e a câmera antiga, que antes parecia apenas um objeto de curiosidade, transformou-se em um olho imenso, fixo, que tudo registrava sem julgar. Eu ouvia a respiração do meu próprio corpo a cada passo que eu dava para trás, tentando manter a distância entre a coragem de olhar e o medo de ver. Não pense que isto é uma punição, ele continuou, a voz baixa, quase rouca, como se falasse para uma boca que ninguém mais ousasse abrir. É uma chance de escolher onde o segredo deve residir. Você pode guardar este envelope e fingir que não viu nada, proteger seus filhos do peso que não é seu, ou pode decidir que a verdade, ainda que desconfortável, é o preço que se paga para manter a casa e as pessoas dentro dela menos vulneráveis ao tempo que tudo consome. Eu segurava o envelope sem saber o que fazer com ele, como se, ao tocar o papel amarelado, eu pudesse sentir o próprio peso do passado pesando sobre meus ombros. Olhei para a tela da câmera, que brilhava com a imagem de um quarto antigo, talvez o quarto onde muitos dos moradores desta vila teriam dormido ao longo de décadas. A imagem parecia testar minha coragem, colocando-me frente a frente com a possibilidade de que nossas ações, mesmo as mais simples, pudessem gravar para sempre uma porção de nossa história que não seria esquecida, mesmo que ninguém a lembrasse. Foi quando o antigo dono finalmente se levantou, sem se despedir com palavras grandiosas, apenas com um gesto quase imperceptível da mão direita, como se dissesse: "Esta é a última linha, antes de você decidir qual história ficará." Ele abriu a porta, deixou a casa pensar por um instante e então, com o arrepio de quem sabe que o mundo pode mudar em uma decisão, voltou a falar sem olhar diretamente nos meus olhos. "Não me decepcione. A cidade observa, as casas observam, e você não quer que o seu futuro seja apenas uma sombra do que você viu hoje." Saí da casa dele com o envelope ainda firme na mão, o vidro da tela ainda cintilando com o reflexo da minha própria face, uma face que não reconhecia de tão tensa. Fechei a porta com cuidado, quase com reverência, e ouvi o ranger do corrimão acompanhar meus passos pelo corredor de volta à escuridão da noite, onde o silêncio parecia ter uma promessa ao mesmo tempo doce e assombrosa. Ao retornar para a minha casa, encontrei meus filhos na cama, os rostos alheios ao peso que eu carregava. A cidade, lá fora, tentava dormir, mas eu sabia que o sono não seria simples para ninguém que conhecia o que significava. A cidade tentou dormir, mas minha cabeça não aceitava o acordo. A cada respiração, as paredes pareciam cantar um mantra antigo. Cuidado, não desperdice o peso de uma história que não é sua. Eu terminei o dia com as mãos ainda da mesma cor do envelope que o antigo dono me entregara. Um papel amarelado que cheirava a tinta de jornal antigo e a segredo que ainda não ousava tocar. O envelope repousava sobre a mesa da cozinha, sob a luz amarela que tremia como se tivesse medo de ser vista. Eu o observava sem coragem de abrir, porque abrir significaria aceitar que o passado não é apenas lembrança, mas uma força que pode puxar os vértices da nossa casa para dentro de si. O vidro da janela deixava escapar o reflexo da minha própria imagem, metade mãe, metade estranha para aquele lugar que, até ontem, parecia prometer apenas normalidade. Dentro de mim, havia uma voz que insistia em me lembrar de que eu estava vivendo em uma vila onde cada lâmpada piscava como se tivesse olhos, onde cada sombra poderia esconder uma memória que não cabia mais no presente, mas que insistia em voltar quando ninguém olhava.
O envelope, por sua vez, parecia pulsar com uma respiração própria, como se contivesse uma vida que só poderia existir se alguém encontrasse a coragem de olhar para dentro dele sem desviar os olhos. Este é o mapa, ele dissera, com uma frieza de quem sabe que o mapa não é apenas uma rota, mas um testemunho. Eu já o sabia. Não era para ser decifrado rapidamente. Não seria um segredo simples para guardar na gaveta e fingir que não existia. Era algo que poderia arrastar a casa para uma nova direção, para um eixo que não havia sido desenhado por nós, mas por algo que nos observava há muito tempo atrás. As fotografias amareladas mostravam casas da mesma rua, cenas de festas de Natal recusadas pela passagem do tempo, rostos que pareciam saídos de uma linha do tempo que não era a nossa. Em uma delas, havia uma sombra movendo-se com a delicadeza de quem não quer ser visto, mas que deixava um rastro que a câmera da sala antiga ainda capturava com uma insistência que parecia quase religiosa. Eu imaginava que, ao abrir o envelope, eu pronunciaria um acordo silencioso com o passado. Não era apenas sobre o que meu filho ou minha nora tinham feito na igreja. Era sobre quem estava por trás dessas cenas, sobre quem tinha escolhido registrar tudo aquilo sem pedir permissão. O mapa continha uma pergunta gravada entre as páginas. Até onde você está disposto a caminhar para manter a casa em pé, para não permitir que o passado derrame seus dedos sobre o presente? E mais importante, o que aconteceria se eu decidisse ver com os olhos de quem já não teme a verdade? O velho dono, em sua fala breve, tinha transformado o envelope numa espécie de chave. Ele não havia dito que a chave abria portas físicas. Falava de portas escondidas dentro de nós, onde ainda moram medos de infância, resquícios de promessas não cumpridas, a crença de que certas verdades deveriam permanecer enterradas para não ferir quem está vivo. Não me decepcione, repetia o som da sua voz na minha cabeça, um eco que não se dissipava quando o quarto ficava realmente silencioso. A cidade observava, a vila observava. E eu percebia que se eu abrisse o envelope, eu não apenas veria uma verdade sobre o passado, mas me comprometeria a operá-la como se fosse a nossa própria história a ser reescrita. Naquelas horas em que a casa parece acordar com o menor barulho, eu me entreguei à sensação de que a noite não seria apenas de descanso, mas de escolha. O envelope repousou ao meu lado como uma presença que não se decide a partir, que insiste em ficar ali, esperando que alguém tome uma decisão que pode mudar o rumo do que chamamos de lar. E enquanto eu olhava para o teto cintilante pela passagem do vento, percebi que o sono não viria fácil para mim, nem para meus filhos, que dormiam não apenas por cansaço, mas por uma proteção que precisa de vigília para durar. Antes de apagar as luzes, eu encarei a escuridão que se insinuava pela fresta da persiana, como se a noite fosse um auditório onde cada janela era uma porta para um antigo segredo. Se eu decidisse abrir o envelope, aceitaria que a casa, e por consequência, nossa família, entrassem em uma nova linha do tempo, onde o passado não fica quieto, onde cada fotografia é uma testemunha que não sabe falar, mas sabe apontar. E ainda assim, havia uma parte de mim que se agarrava ao som de uma vida simples. Ouvir o tic-tac da casa, sentir o calor de meus filhos respirando ao meu lado, proteger o que ainda é do tamanho de um sonho. Eu não sabia o que dormiria naquela noite. Talvez sonhasse com um envelope desenhado na testa das paredes, com a sombra da igreja que aparecia nos cantos da sala, com a respiração da câmera antiga que não desliga. O que eu sabia era que, quando amanhã voltasse a ligar as luzes, não seria apenas mais um dia de adaptação. Seria o dia em que o envelope poderia estar aberto ou permanecer fechado, e o nosso destino, de uma forma ou de outra, começaria a tomar forma na linha tênue entre o que escolhemos ver e o que decidimos ignorar. E assim, com a decisão ainda pendente entre manter a ignorância como proteção ou enfrentar a verdade como fardo, adormeci com a imagem do envelope brilhando sob a luz trêmula da cozinha. A casa, que até ali era apenas cenário, transformou-se em testemunha silenciosa de uma escolha que ainda não foi tomada, mas que já havia começado a nos puxar para dentro de um abismo de lembranças que não conhecemos completamente. Apenas sentimos quando o vento bate nas frestas das janelas e nos lembra de que cada casa guarda uma parte de quem já viveu nela antes de nós. Na manhã seguinte, o envelope continuou ali,
uma presença discreta, convidando sem pedir licença. A cidade adormecida fora da janela parecia ainda não ter acordado para o peso que carregava ali dentro. Mas dentro de casa, cada objeto respirava com um cuidado novo, como se também estivesse esperando por uma decisão que não tinha escolha, a não ser tomada por quem dormia com a cabeça cansada de proteção. Passei o dia a contemplá-lo sem tocar. O papel amarelado refletia a luz da cozinha de uma forma que parecia quase viva, como se o envelope tivesse, em silêncio, descoberto uma maneira de pulsar ao ritmo do meu pulso. Pensei no que o antigo dono havia dito sobre o mapa, sobre a linha tênue entre ver e não ver, entre proteger e ferir. Será que abrir aquilo seria apenas olhar para trás, ou seria, de fato, acionar uma porta que desfiguraria o que ainda tentávamos chamar de casa? A pergunta era mais barulhenta que qualquer ruído da rua. O que eu estaria disposta a perder para manter o que já havíamos conquistado? À tarde, guardei o envelope na sacola de roupa que eu costumava usar para os trabalhos do dia a dia, escondendo-o entre um casaco velho e uma lista de compras, para que, de alguma forma, a presença dele não suplantasse o ar de normalidade que nos restava. Em cada corredor, eu cheirava o cheiro de madeira antiga, misturado ao perfume de tinta fresca que ainda insistia em ficar na pele da casa. O mapa aparecia em meus pensamentos como uma trilha que não se apagava, uma linha traçada com a ponta de uma agulha invisível que só quem realmente ousasse ver poderia seguir. Quando o relógio aproximou-se do fim do dia, uma sensação seca de ansiedade instalou-se no meu peito, exatamente no instante em que o vento empurrou a cortina da janela com um suspiro que parecia saído de outra cidade. Foi então que ouvi, vindo da sala, o mínimo estalo de uma dobra de papel, como se alguém, de longe, tivesse aberto o envelope por mim, por um instante, apenas para confirmar o que eu temia, que ao tocar o envelope eu libertaria uma corrente que não conseguiria mais arrefecer. Não foi uma voz nem uma batida forte o que ouvi, mas sim uma insistência lenta, quase um aviso sussurrado pelas frestas da casa. Não há nada aqui que não possa nos devolver ao passado, se você permitir que o passado entre por uma porta que ainda não fechou. Eu segurei as pontas da mesa, como quem segura firme uma vela em meio a um vendaval, e percebi que o estudo da noite anterior, aquele exercício de me perguntar o que eu diria se alguém viesse falar comigo em nome de um segredo antigo, precisava de um desfecho mais concreto. Não sou capaz de chamar o risco de inocência. Era um fio que, se rompido, deixaria escapar uma verdade que não poderia mais ser contida. E ainda assim, o nó na garganta permaneceu. Um peso que não me permitia respirar com a leveza com que costumava respirar diante de qualquer simples problema de família. Ao cair da noite, o envelope ganhou outra qualidade. Parecia emitir uma respiração, nada física, mas presente o bastante para que eu soubesse que não me encarava apenas como dona de uma casa, mas como guardiã de uma ponte entre dois tempos. As fotografias no envelope, já familiares, pareciam ganhar vida própria quando eu fechava os olhos por um instante. A sombra da figura que se movia na rua da igreja, o brilho frio da tela da câmera antiga, a promessa contida nas palavras do velho dono que, de tão contidas, pesavam mais do que qualquer frase aberta. Foi então que decidi que precisava de uma resposta prática a uma pergunta que insistia em assombrar os dias. O que seria mais perigoso, manter o segredo fechado, protegendo meus filhos do que pudesse surgir, ou abrir o envelope e enfrentar de uma vez o que o segredo prometia revelar? A voz da casa, um dia calma, começou a soar como um tribunal invisível, onde cada pesadelo e cada memória tinham direito de falar. E por mais que o medo tentasse me puxar de volta para a igreja de minha própria vida, preparei-me para a noite seguinte como alguém que sabe que, quando a casa se cala, é nela que as decisões são realmente tomadas. Ela não me perdoaria se eu não escutasse o que o silêncio tinha para me dizer, disse a mim mesma, repetindo como um juramento sussurrado no escuro. Ouvir não é escolher. Escolher é, por fim, ouvir. E assim, com o envelope ainda fechado na sacola que já não ousava mais tocar, concluí o dia com uma decisão que não tinha certeza de ser decisão.
apenas um ponto de virada, uma linha que precisava fazer sentido para mim, para meus filhos e para a casa que, pela primeira vez, parecia exigir de nós uma fidelidade maior do que a simples ideia de lar. O que fazer com o que estava dentro dele? A minha resposta ainda não havia sido dita em voz alta, mas a pergunta já movia a casa inteira, como se as paredes, por fim, soubessem que o tempo de esconderijos estava chegando ao fim. A manhã seguinte caiu sem cerimônia, como se o tempo soubesse que a próxima decisão não exigiria concessões de gentileza. O envelope continuava ali, uma presença discreta que não se movia, mas que parecia pulsar ao ritmo dos meus pensamentos. A casa, que até então havia sido cenário, começou a parecer também uma sala de comandos, onde cada objeto, cada canto, podia ajudar a resistir ou a abrir uma porta que não tem retorno. Eu, entretanto, não perguntava mais apenas ao envelope o que ele continha. Eu perguntava à casa o que ela pretendia que eu fizesse, com aquilo que já escurecia meus passos quando eu não olhava. Passei o dia em silêncio, voltando a olhar para as fotografias amareladas que vinham junto do mapa. Nada ali era simples. Tudo pedia uma leitura que não se fazia com os olhos do dia a dia, mas com uma sensibilidade que só o peso de uma memória compartilhada consegue despertar. O mapa, dobrado com cuidado entre as páginas da carta, parecia cobrir uma rota que ligava a nossa porta a uma sequência de paradas antigas. A igreja onde a senhora foi, a praça onde as vozes de crianças brincavam, uma casa marcada por um toldo que já não existia há anos. Cada ponto parecia uma pergunta que eu ainda não tinha coragem de formular em voz alta. Ao fim da tarde, eu ocultei o envelope dentro da minha mochila de saídas, não para não ver, mas para não deixar que a curiosidade invadisse a minha vida com a mesma pressa com que as caixas tiveram de ser desembrulhadas na véspera. O dia correu lento, como se cada minuto fosse uma página de um livro que ainda não estávamos prontos para ler em voz alta. O vento trouxe, de vez em quando, o cheiro de chuva que ainda não caiu, misturado ao perfume antigo da madeira da casa, como se o passado quisesse entrar pela fresta da janela e se sentar comigo à mesa para recordar tudo aquilo que tínhamos decidido não repetir. Foi então que, quase sem aviso, ouvi o estalo suave de uma dobradinha da porta do quarto. Um som que parecia vir de longe, mas que sabia exatamente onde eu me escondia, no pequeno espaço entre a coragem de encarar e o medo de confessar. O envelope, que eu julgava estar sob controle, parecia responder a esse choque com um sussurro quase inaudível, um respirar contido que não vinha de dentro da minha cabeça, mas do próprio ar da casa. Eu percebi que a troca de olhares que eu vinha travando com o mapa, entre ver de frente o que o passado escolheu manter invisível e ouvir o que o silêncio decide revelar, já não era apenas uma luta entre o desejo de proteger meus filhos e a curiosidade de compreender. Era uma compatibilidade, quase uma aliança entre mim e a casa, que queria que eu escolhesse uma direção com a firmeza de quem não teme mais a sombra, mas tem medo de errar o caminho. Às margens da noite, decidi que aquele seria o momento de seguir o caminho que o envelope apontava, não para enfrentar uma ameaça declarada, mas para perguntar ao território que nos envolve qual é a verdade que ainda se esconde atrás das paredes que ousamos chamar de lar. Peguei a jaqueta, a mochila, o envelope e, pela primeira vez, senti que a casa, aquela que nos acolheu sem perguntas, poderia, se eu assim quisesse, se tornar uma ponte entre dois tempos, entre o que aprendemos a esquecer e o que precisamos lembrar para não sermos tragados pela sombra. Desci o corredor em direção à porta, o piso rangendo como se estivesse contando cada passo que eu dava. O vento da rua quebrou a quietude de forma súbita quando abri a porta, e a vila pareceu exalar uma respiração contida, como se todos os moradores já soubessem o que eu iria fazer antes mesmo de eu ter decidido fazê-lo. Eu não olhei para trás para não ouvir o pulsar da casa que, de certa forma, parecia já ter entendido o que eu pretendia. Ouvir sem hesitar, olhar sem desviar o olhar e agir sem deixar que o passado nos cercasse com mais silêncios do que a vida já nos oferecia. O caminho que percorri, suave e curto, conduzia à igreja antiga, aquela que a senhora havia visitado na noite que ficou marcada pelas vozes que ainda não aprendemos a nomear. As ruas estavam desertas, as lâmpadas,
como se soubessem que alguém chegaria a elas com uma carga pesada, piscavam de modo irregular, oferecendo apenas lampejos de luz entre as sombras. A sombra da torre da igreja projetava no chão uma linha que parecia ter sido traçada por alguém que sabia onde cada segredo fica guardado, entre o sussurro do vento e o bronze frio das correntes nas portas. Cheguei à entrada dos fundos, onde a grade de ferro rangeu sob o meu toque e o mundo lá fora ficou reduzido ao som de meus próprios passos. A câmera antiga, com seu olhar fixo e inertial, parecia me observar de dentro do envelope, como se o objeto de papel tivesse, por fim, ganhado vida suficiente para não apenas registrar, mas também conduzir quem o tocasse por uma rota real. A aldeia dormia ao redor. As paredes das casas pareciam ouvir meus pensamentos, e o mapa no meu bolso dizia, em silêncio, que não era apenas uma passagem para um lugar físico, mas para uma decisão que, uma vez tomada, mudaria a maneira pela qual eu contaria nossa história. Entre as sombras do saguão da igreja, encontrei o que procurava sem buscar de forma explícita. Uma pedra tombada na lembrança de quem esteve ali antes de nós, marcada com um símbolo que me era familiar pela primeira vez em muitos anos de convívio com o segredo. O símbolo era simples e ao mesmo tempo carregado. Duas linhas que se cruzavam, como se alguém tivesse desenhado um caminho de ida e volta, sem prometer que alguém chegaria a algum lugar sem deixar marcas pelo caminho. A cada passo que eu dava, a sensação de estar sendo observado crescia, não de uma forma ameaçadora, mas de uma forma que fazia o meu corpo inteiro responder com o cuidado de quem sabe que cada decisão tem peso. Ao tocar o envelope ainda fechado, percebi a voz da casa, não a voz de madeira, mas a voz de uma memória que não me pertence inteiramente, uma lembrança que tenta se alinhar com o presente para não deixar que o medo determine o que é permitido ou não. O mapa parecia ganhar contorno na minha mente, traçando uma linha que saía da igreja, atravessava a praça e se encaixava sob a sombra do antigo casarão de onde tudo começou a desenrolar-se há muitos verões. Era uma rota que não prometia conforto, prometia apenas uma verdade que precisava ser enfrentada, não para ferir, mas para libertar. O encerramento daquele momento veio em forma de uma decisão que ainda não poderia ser dita em voz alta, mas já se fazia ouvir na respiração que eu usava para caminhar de volta à vila. Eu não iria abrir o envelope ali, diante de olhos que não sabiam o que eu carregava, mas eu seguiria o mapa até onde ele levasse, mesmo que esse caminho me exigisse deixar para trás a minha própria ideia de lar. A casa, com seu brilho de vidro velho refletido na minha pele cansada, parecia confirmar que, às vezes, proteger o que chamamos de família significa enfrentar aquilo que o passado insiste em manter secreto, mesmo quando isso parece exigir que a gente se torne, por um instante, parte do segredo que juramos não revelar. Quando finalmente voltei para o nosso umbral de casa, o envelope permaneceu intacto, mas o peso da decisão pesava de outra forma dentro de mim. A cidade, a vila e os olhos invisíveis das paredes pareciam ter assistido àquilo que eu escolhera fazer. Caminhar até o lugar que o mapa apontava sem abrir o mapa, apenas para entender que, às vezes, o segredo não está nas páginas de papel amarelado, mas no modo como aceitamos caminhar na direção dele, com a coragem de quem sabe que cada passo pode transformar o que é nosso em algo que não nos pertence mais, ainda que seja o nosso lar. Ainda que seja nosso futuro que agora se descreva em voz baixa, entre o que não podemos ver e o que não queremos crer que possua uma verdade verdadeira. E assim, com o peso do envelope no bolso e a certeza de que minha decisão já começou a moldar o que viria a seguir, voltei para dentro da casa, onde meus filhos ainda dormiam sob a proteção dos cobertores. A noite havia recebido minha escolha, ainda que eu a tivesse guardado para o momento em que minhas próprias palavras pudessem dar a ela uma forma. O silêncio da casa, que sempre foi meu parceiro de cautela, pareceu, pela primeira vez, aceitar a minha coragem de não apenas ouvir, mas agir, não para destruir o que temos, mas para entender o que, sem perceber, já havia começado a nos moldar desde a alvorada desta nova vida. O mapa, o envelope, a câmera antiga, todos eles estavam ali,
em silêncio, como testemunhas do início de algo que talvez só fosse possível acabar quando eu estivesse pronta para admitir que o passado não é um peso que a gente carrega, mas uma trilha que, em algum ponto, nos leva de volta à casa. Não para ficar, mas para aprender a permanecer de forma diferente, com o coração aberto ao que não conseguimos ver. Amanhã, eu saberia qual direção seguir. Hoje, eu apenas soube que precisava caminhar, com cuidado, para não perder de vista o que já era meu e, ao mesmo tempo, compreender o que o envelope prometia revelar, sem permitir que o segredo nos consuma por completo antes que tenhamos tido a chance de escolher. O dia amanheceu com uma brisa que trazia cheiro de chuva velha, misturado ao cheiro de madeira da nossa casa. Uma espécie de perfume que parecia prometer que, se eu respirasse fundo o bastante, conseguiria ouvir o que o mundo ainda não havia dito. Desci o corredor devagar, o peso do envelope esquecido na bolsa e as paredes, que já haviam aprendido o ritmo das minhas decisões, não mais se moviam como testemunhas inquietas, mas como aliadas cautelosas. A vila, com suas lâmpadas que piscavam como olhos cansados, parecia ter entendido que eu não iria mais caminhar como quem fugia de si mesmo, e sim como quem caminha para encontrar algo que já deixara para trás, ainda que não soubesse nomeá-lo. Amanheceu com o céu tingido de cinza, e a igreja antiga, tão silenciosa quanto a casa, recebeu-me com a mesma dignidade com que recebe quem retorna a um lugar onde o tempo parece ter parado para ouvir uma única pergunta. A entrada dos fundos, com a grade de ferro, rangeu sob o meu toque com um agudo, como se estivesse revelando segredos que ninguém ousa confessar publicamente. A sombra da torre deslizou pelo piso de pedra, traçando uma linha invisível que pareceu indicar para mim que o segredo de uma vila não está apenas nas casas, mas naquilo que as casas mantêm guardado entre seus tijolos. Entrei na igreja e o ar carregado de cinza e vela antiga pareceu apertar contra o meu peito, exigindo que eu falasse baixo, que eu não interrompesse o silêncio com perguntas abertas demais. A câmera antiga, que até então fora apenas um objeto de curiosidade, permaneceu no envelope, observando-me com a impassibilidade de quem sabe que o tempo não se apaga, apenas se dobra para caber entre os dedos de quem sabe esperar. O mapa, dobrado entre as páginas da carta, repousava no meu bolso como uma promessa que não precisava ser dita em voz alta para ter peso suficiente para mover a minha decisão. Avancei pelo corredor escuro até o saguão, onde uma pedra tombada, marcada pelo símbolo de duas linhas que se cruzam, parecia ter sido colocada ali, não apenas como lembrança, mas como serrure de um segredo antigo. A cada passo, o silêncio aumentava o seu próprio som, como se a igreja estivesse respirando comigo, em uma cadência lenta que me lembrava que, quando o passado e o presente se encostam, a distância entre eles não é medida em metros, e sim em coragem. A pedra, de superfície polida pelo tempo, reluzia sob a luz mortiça que passava pela rosácea, e as linhas cruzadas pareciam, para quem olhava com atenção, formar uma seta invisível que apontava para uma fresta na parede ao fundo, onde a madeira antiga parecia ter cedido ao peso de muitos segredos. A fresta não era grande, mas suficiente para que eu imaginasse o que poderia estar escondido ali há décadas. Uma passagem ou, quem sabe, apenas um espaço deixado pela madeira para respirar o peso de quem relie sobre ela. A jaqueta que eu vestira na véspera pesou um pouco mais no meu ombro, lembrando-me de que era exatamente ali, na fronteira entre o que é público e o que é privado, que a minha história começaria a ganhar forma de algo que pudesse durar além de mim. O mapa revelou, com a calma de quem sabe que a verdade não se mostra de uma vez, uma rota que saía dali e se movia pela vila até retornar, em algum ponto, à nave do templo que, dizem, guarda a memória de todas as casas. Quando eu toquei a pedra com as pontas dos dedos, o mundo pareceu encolher, como se eu estivesse prestes a atravessar uma linha que separa o que é visto do que é percebido pela pele. Pressionei a ponta do envelope contra o peito, não por nervosismo, mas por um desejo quase físico de sentir o peso daquele segredo que, por fim, buscava uma ponte entre o que eu já sabia e o que ainda precisava ser revelado.
Foi então que o símbolo, gravado na pedra, pareceu cintilar levemente, como se uma resposta estivesse prestes a nascer no silêncio. Eu não ouvi uma voz, mas senti algo que se movia entre os meus ossos, uma lembrança que não era minha, mas que a casa, com a sua paciência antiga, sabia tecer em mim como quem costura um retrato de família. Do interior do envelope, o mapa parecia ganhar textura sob a luz falha da igreja. As fotografias amareladas, que antes pareciam apenas lembranças, assumiram de repente uma qualidade de arquivo vivo. Cada casa da rua mostrava não apenas uma fachada, mas uma linha de tempo que se ergueu ao meu redor como uma cidade inteira de histórias que se entrelaçam. A imagem que me olhava com olhos ausentes naquelas fotografias, uma figura que se movia com a delicadeza de quem não quer ser visto, ganhou, no entanto, uma nova leitura diante do símbolo da pedra e do bilhete que o velho dono deixara comigo. O segredo não é um segredo se não é contado. É uma linha que, ao ser trilhada, cria de facto um caminho para a compreensão ou para a punição. Não é apenas o que se vê, nem apenas o que se sabe. A voz do velho dono parecia sussurrar, mesmo que eu não ouvisse ninguém ali falar em voz alta. É quem carrega o tempo das coisas que foram e ainda podem ser. E ao dizer isso, ele pareceu abrir na minha mente uma porta que não havia na sala, uma espécie de corredor de memória que se estendia entre a igreja, a praça onde as vozes das crianças brincavam e a casa que eu havia escolhido proteger com silêncio. O mapa, dobrado cuidadosamente, mostrou uma linha contínua que ligava cada ponto: igreja, praça, casa, como se fosse uma única artéria de uma vida que já não se queixava de estar vivida, mas que pedia para ser entendida. E ali, entre a vela que ainda queimava e o brilho frio da tela que não desliga, eu entendi que o passado não era uma coisa que se desligava, era um fluxo que, uma vez tocado, procurava um novo curso através de quem estava disposto a carregá-lo sem permitir que se tornasse um fardo sem fim. Saí da igreja com o envelope ainda fechado, mas com a respiração mais lenta, mais consciente do que sempre fora. O mapa continuava em meu bolso, porém agora parecia ter uma função mais concreta do que simplesmente apontar um caminho. Ele era uma chamada para agir, para transformar o que eu temia ver em algo que pudesse ser entendido, aceito e, quem sabe, utilizado para, ao menos, manter alguém seguro. A vila, descoberta sob a luz pálida do entardecer, parecia repousar sobre o segredo que nos unia, não como uma maldição, mas como uma responsabilidade que todos nós carregamos, mesmo sem entender completamente. Ao retornar para casa, o envelope permaneceu fechado, mas dentro de mim, o peso da decisão já não era mais o peso de uma desculpa para não agir. Era o peso de uma escolha que poderia, de uma vez, colocar fim à expectativa de que o passado é apenas uma sombra que se move, sem que alguém precise entender por quê. No corredor, as sombras dos móveis pareciam menos ameaçadoras e mais cúmplices. O silêncio, que sempre foi meu aliado em momentos de dúvida, agora parecia ter ganhado voz. Era ele quem me dizia que, se eu quisesse proteger minha família, eu deveria caminhar não apenas com cuidado, mas com uma intenção clara de não deixar que o segredo se transforme em uma arma contra nós. Enquanto eu atravessava o quarto onde meus filhos dormiam, eu estremeci com o pensamento de que o envelope poderia, a qualquer momento, abrir-se por conta própria, revelando tudo o que ainda não ousava sequer imaginar. Mas, em vez de ceder ao impulso de arrancar o papel do silêncio, eu o coloquei de volta na mochila com a delicadeza de quem sabe que o tempo tem a sua própria agenda e que nada precisa ser forçado para que a verdade apareça na hora certa. O mapa, agora, parecia um suspiro que eu precisava aprender a acompanhar, não para descer a uma catacumba de segredos, mas para erguer uma ponte entre o que já vivemos e o que ainda podemos nos permitir lembrar sem nos perder em medo. Deitarei meus olhos sobre o teto enquanto o mundo lá fora respira e eu saberei, entre a vigília e o sonho, que o segredo que carregamos não é apenas uma coisa que se vê ou se lê, mas uma forma de nos mantermos em pé diante do tempo. O envelope, presente na cola da memória, continuará ali, como um instrumento que não decide por si, mas que pode, quando o momento chegar,
tocar a música certa para que o coração de cada um de nós não se quebre diante do peso do que não pode mais ser esquecido. Eu não sei o que virá a seguir, mas sei que, se o segredo permanecer intacto por mais um dia, ele continuará a exigir de mim o que eu ainda não sou capaz de dar de imediato: coragem para olhar, sem desviar o olhar, e força para agir, sem duvidar de quem somos quando resistimos à sombra que nos observa pelo vidro da sala. E talvez esse seja o último segredo que eu possa carregar sem que o mundo ao redor perceba: que o lar não é apenas abrigo, mas território onde o passado e o presente, em vez de se confrontarem, aprendem a dançar juntos. Uma dança sombria, lenta, que transforma o medo em voz baixa e a voz em ação discreta. Se amanhã, de fato, eu escolher abrir o envelope, que seja para libertar não apenas meus filhos, mas a mim mesma, para que possamos, juntos, decidir o que fazer com o que descobrimos. Não por vingança, não por curiosidade, mas por uma responsabilidade que não é mais do antigo dono, nem da vila, nem da casa. É nossa, é real, e é o começo de algo que, ainda que doloroso, pode nos manter em pé. E assim, com o coração mais firme, eu fecho os olhos por um instante e deixo que a noite se aproxime sem medo, sem pressa, apenas com a certeza de que, amanhã, as palavras certas encontrarão lugar dentro de nós.